Cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor. Confesso que receber uma oportunidade dessa, de estar trazendo uma palavra no culto de ensino, é de muito peso, pois tenho eu aqui atrás grandes homens de Deus, né? Pastor Zé Inô, uma enciclopédia viva, né? Meu pai vamos dizer assim, testemunho vivo, né? É o homem em que eu me espelho. Pastor Marozan, o homem que tem intimidade com Deus, né? Tá ali o presbítero Sebastião, conhecimento também muito grande, e eu fraco, né, na palavra de Deus. Mas o interessante é que a gente entrega a nossa vida para Deus e não falamos de nós, assim o que Deus mandar a gente falar. Vou trazer uma mensagem aqui hoje, um estudo. Confesso também para os irmãos que cada um tem o seu jeito de pregar, o seu dom de pregar, a forma de pregar. Fui questionado esses dias para trás, você deveria ter, né, dado mais um gás e tal, mas eu não sou assim. O meu jeito é trazer e ensinar. Eu gosto de ver as pessoas entrar dentro da Bíblia, e a gente aprender dentro da Bíblia. Não sou pentecostal. Sou pentecostal sim, mas eu não sou pregador pentecostal. Trazer a mensagem, fogo cair, não. Eu gosto mais de estudo. Vamos para a Bíblia. Abra sua Bíblia a segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 12. O tema está ali: aprendendo a depender de Deus. A partir do momento em que a gente aprende a depender de Deus, é onde Ele começa a trabalhar na vida da gente. E enquanto a gente depende de nossa força, ou depende de outra pessoa, nada acontece. Mas quando nós dependemos de Deus, as coisas fluem e acontecem. A partir do verso 7, do versículo 7 até o versículo 10. Já está ali no telão, eu vou ler ali no telão. Mas é a mesma tradução aí de todos. Para impedir que eu me exaltasse por causa da grandeza dessas revelações, foi-me dado um espinho na carne, o mensageiro de Satanás, para me atormentar. 3 vezes roguei ao Senhor que o tirasse de mim, mas ele me disse: minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Repita comigo: pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Por isso, por amor de Cristo, regozijo-me na fraqueza, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, pois quando sou fraco é que sou forte. Amém? Podei vos assentar. Interessante que Paulo, a escrever essa carta, ele disse ali que existia na vida dele um espinho na carne. Muitos pregadores pregam dizendo que Paulo tinha uma enfermidade na carne. Paulo tinha espinhos na carne.
Mas não, a realidade é que esse espinho que ele diz, bem na frente ele ainda complementa dizendo, o mensageiro de Satanás. Não era enfermidade em sua carne, não era espinho na sua carne, mas sim pessoas que atacavam ele, que falavam mal dele, que queria destruir Paulo. Esse era o espinho na carne de Paulo. Não era o espinho literalmente, mas sim pessoas perseguindo ele. Próximo. Todo o estudo vai estar ali no telão, viu? Para a gente aprender. Paulo era um fariseu estudado, poderoso, respeitado por todos e muito temido pelos cristãos. Mas depois que Jesus o tocou, ele se transformou em um cristão. Quem tocou nele? Depois que Jesus tocou nele, ele se tornou o quê? Cristão. Então, se você é um cristão, por que Jesus tocou em você? Amém? Um cristão que? Pobre, desprezado, tido como louco e perseguido por aqueles que os respeitavam. Antes de sua conversão, diante desta transformação, podemos dizer que, aos olhos humanos, a vida de Paulo piorou muito. Mas isso não importava, porque Paulo tinha uma visão espiritual das coisas. A partir do momento em que Paulo tem ali um encontro com Jesus, que ele estava a caminho de Damasco, e ele cai, ali prostrado na terra, e tem um encontro com Deus ali naquele momento, com Jesus. E Jesus pergunta para ele, Paulo, por que tu me persegues? Por que está me perseguindo? Foi aonde ali tampou a visão de Paulo, criou escamas ali na visão de Paulo. E a partir daquele momento, Deus mandou ele procurar ali o profeta, e o profeta ali orou por ele, e aquelas escamas saiu. E a partir daquele momento, ele abriu a sua visão espiritual, não mais carnal, mas sim espiritual. Quando ali Jesus, que Paulo cai, que tem um encontro com Jesus, Paulo achava que estava perseguindo os cristãos, mas na verdade Paulo estava perseguindo a Jesus. Foi quando Jesus teve um encontro ali com Paulo. E ali ele pega e fala assim, mas isso não importava, porque tudo aquilo que ele fez, que perseguia, matava os cristãos, tudo aquilo que ele fazia, ele passou a sofrer tudo também. As pessoas começaram a perseguir, as pessoas começaram a caluniar dele, a apontar o dedo dizendo, você está louco, Paulo. Paulo era bem sucedido, Paulo era bem estudado. Paulo tinha, vamos dizer assim, Paulo tinha muito dinheiro, porque ele era um chefe muito importante ali, naquele lugar. Então, Paulo, de tudo que Paulo tinha, ele perdeu tudo. Por que ele perdeu? Porque começou a seguir a Cristo. Mas só que aquilo não importava para ele. A importância dele era a visão espiritual que ele estava tendo naquele momento. Passando isso para os dias de hoje, a partir do momento em que a gente passa a não olhar mais para as fofocas, para as calúnias, para as pessoas que falam mal de você, para o desemprego, para a falta de alimento dentro de casa, para a falta do dinheiro, a partir do momento que você passa a não olhar mais para isso e começa a olhar para Cristo, isso nada mais importa para você. Bastamos a gente fazer isso, olhar para Cristo. Próximo. Embora eu mesmo tivesse razões para ter tal confiança, se alguém pensa que tem razões para confiar na carne, eu ainda mais, circuncidado no 8º dia de vida, pertencente ao povo de Israel, à tribo de Benjamim, verdadeiro hebreu, quanto à lei, fariseu, quanto ao zelo, perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível, mas o que para mim era lucro, passei a considerar perda, por causa de quem? De Cristo. Então ele estava dizendo, eu que era um homem bem sucedido, eu que sou, vim
ali da genealogia de Benjamim. Tinha tudo de bom. De repente, comecei a perder tudo porque fui seguir a Cristo. Mais do que isso, considero tudo como perda, comprado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Salvador, por cuja causa perdi todas as coisas. Ele perdeu todas as coisas por causa de quem? De Jesus. Será que nós hoje seria capaz de entregar o nosso carro? Quem tem carro aí? Será que você tem coragem de entregar o seu carro por causa de Jesus? Você me entrega seu carro, você tem duas escolhas: seguir a Jesus ou andar de carro. O que você prefere? Agora, né? Meu Senhor, por cuja causa perdi todas as coisas. Ele perdeu tudo por causa de Cristo. Eu as considero como esterco para poder ganhar a Cristo e ser encontrado por Ele. Ele considera isso como o quê? Como esterco. O esterco serve para quê? Para a planta? Para crescer. Para ganhar quem? Cristo. Não é Cristo que vai ganhar a gente, não. Não é nós que aceitamos a Jesus, não. É Ele que nos aceita. É Ele que nos chama. João, no capítulo 15, versículo 16, fala: não foi vocês que escolheu a mim, mas eu escolhi a vós. Então você não queira ser o bonzão, vamos dizer assim. Não quer dizer se eu sou crente, eu sou isso, sou aquilo. Não. Você está aqui porque foi Cristo que te escolheu. Não foi você que escolheu a Cristo. Você é chamado de Cristo. Se você está aqui, se sinta o quê? Privilegiado, porque quem te escolheu foi Cristo. Os bancos estão vazios, não estão? Pois é, a mensagem para você que é escolhido de Deus. Aqueles que não vêm, perde. Vamos continuar. Encontrado Cristo, ser encontrado por Ele, não tendo a minha própria justiça, que procede da lei, mas a que vem mediante a fé em Cristo. A justiça que procede de Deus e se baseia na fé. Quero conhecer a Cristo, ao poder da sua ressurreição e a participação em seus sofrimentos, tornando-me como Ele em sua morte, para que de alguma forma alcançar a ressurreição dentre os mortos. Interessante, mano. A gente passar a analisar que nós largamos tudo para seguir o mesmo caminho que Jesus fez aqui na terra, para um único só objetivo: e morar com Ele lá no céu. Será que compensa, irmão, a gente deixar a igreja, deixar a Cristo por qualquer coisinha? Será que compensa? Será que compensa alguém vir falar alguma coisa para você e você falar assim: eu não vou fazer mais isso, não vou fazer mais aquilo? Eu me dou por mim, porque tem dia que eu chego indignado aqui na igreja. Principalmente quando eu chego aqui e vejo a discussão todo bagunçado. Isso me dá uma... O que eu faço? Eu fico quietinho na minha. Mas, Senhor, toma conta. Toma conta, deixa eu falar. Próximo. Diante disso, podemos nos perguntar: qual era o segredo de Paulo? Por que ele não se abalava com as coisas ruins que aconteciam em sua vida? A resposta é: Paulo dependia de Deus. Quem aí depende de Deus? Amém? Paulo dependia de Deus. Certa vez ele disse: fui crucificado com Cristo. Com Cristo. Assim, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Gálatas 2:20. Olha para você ver a situação que Paulo se colocava ali. Ele dizendo que não vivia mais por ele, mas ele estava vivendo para agradecer o que Cristo fez lá na cruz por ele. Ele: não me importa mais o que acontece comigo daqui para frente. A única coisa que eu quero é levar a palavra de Deus. Eu quero levar ao conhecimento daqueles que não conhecem a Cristo. É isso que eu quero fazer, é levar a Cristo. Eu
eu quero ir morar com Ele lá no céu. Foi o que Cristo nos ensinou. Próximo. Paulo aprendeu a depender de Deus em tudo. E ao analisar a passagem acima de 2 Coríntios 12, versículos 7 e 10, que lemos no começo, podemos ver 4 coisas que nos ensinam a depender de Deus. Vamos lá? Vamos ver. Primeira, os espinhos nos levam a depender de Deus. E, para que não me exaltasse pela excelência das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, de um mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de não me exaltar. O que ele quis dizer com isso? Ele disse, os espinhos nos levam a depender de Deus. Aí Paulo fala bem assim, e para que eu não me exaltasse, para que eu não fosse exaltado pelos outros, para que eu não pegasse todo o conhecimento que eu tenho da Bíblia e levasse para o povo dizendo assim, eu tenho conhecimento, eu sou isso, eu sou aquilo, eu sou Paulo. Não, para ele não se exaltar. Ele mesmo disse, para mim não me exaltar, foi-me dado um espinho na carne. Nem o historiador prova que espinho é esse. Mas eu afirmo para vocês que não é espinho na carne próprio, mas sim uma perseguição. Algo que fazia ele pensar, opa, não posso me exaltar. Ixi, mas Paulo não era casado. Até a mulher foi incumbida. Então aí está aí. Paulo diz para mim não me exaltar. Foi-me dado um espinho na carne. Irmãos, eu quero dizer uma coisa para você. Muitas das vezes acontece algo na vida da gente, algum sofrimento, alguma tribulação, alguma exortação vinda da parte de Deus. É para isso, irmão. É para a gente não se exaltar, para a gente achar que a gente não é o tal dentro da igreja ou dentro de qualquer outro lugar. Aproveitando aqui, tomando aqui o espaço, não é muito ético, mas eu quero pedir permissão aqui rapidinho. A questão, muitas das vezes, esse tipo de atitude que Paulo coloca, às vezes a gente olhando até estranha, porque ele diz, é o mensageiro de Satanás. Como é que um homem de Deus passa uma situação dessa? Só me lembrei aqui rapidamente, porque às vezes algumas consequências na nossa vida fazem com que nós nos humilhamos na presença de Deus, que às vezes queremos nos exaltar, e na verdade, às vezes algumas consequências nos vêm para nos ensinar, e não para nos envergonhar. Certo irmão estava na casa dele almoçando, e de repente uma voz falou para ele assim, larga essa comida e sai. Ele disse, mas eu estou com fome e tal. E a voz falava com ele, por 3 vezes a voz falou com ele, larga o prato e sai. E ele deixou a comida e disse para a mulher, estou saindo aqui, mas você não vai terminar de almoçar? Ele deixou o prato na mesa e saiu. Chegou no Y, na frente, fez um Y da estrada. Ele disse, o que é que eu faço aqui agora, Senhor? Para onde eu vou? Ele vira à direita. Quando ele virou à direita, mais na frente, alguns metros na frente, tinha um colchete aberto. Ele chegou na beira do colchete e o Espírito de Deus falou assim, para aqui. Quando ele parou, ele falou, logo aqui, nessa casa tem um camarada aqui que é valente. Logo aqui que o Senhor vai mandar eu entrar. Ele falou, entra e chama. Quando ele chamou, bateu palma, o moço ouviu uma voz bem fraquinha lá dentro, diz, entra. E ele disse, meu Deus do céu, tem misericórdia de mim, esse homem é valente, esse homem mata só para ver o tombo. E aí, quando ele chamou, pode entrar. Quando ele entrou, aquele homem valente estava sentado, porque não conseguia levantar, doente e sem força para nada. E aquele irmão chegou e disse, o que o senhor tem? Ele disse, eu estou aqui prostrado, ninguém vem me visitar, ninguém vem me ver, e eu estou aqui, eu estou achando que eu não vou suportar, estou muito fraco, não estou conseguindo. Aí quando ele chegou ali, que olhou para aquele homem, que ele conhecia que o homem era valente mesmo, já tinha matado muita gente, de repente ele olha para ele, o Espírito Santo enche ele e diz para ele assim, o senhor não é tão valente, por que agora o senhor não está aguentando nem levantar?
E eu quero dizer para o senhor que quem é valente chama-se Jesus de Nazaré. O senhor precisa aceitar Jesus. O senhor é muito exaltado. Agora quero ver aonde está a força do senhor, onde está toda a sua potência. O senhor quer aceitar Jesus? Ele disse que levantou a mão. E aliás, ele não levantou a mão. Olha aqui, o cara não levantou a mão. Ele disse: eu não quero. Falou: então daqui a 3 dias o senhor vai morrer. 3 dias depois, o irmão está lá na casa dele, viu aquela multidão passando. De quem que morreu? Aquele homem valente. Não quis aceitar Jesus, não quis se humilhar, mas esse texto me chamou a atenção para esse testemunho, que representa exatamente que muitas vezes a pessoa não quer se humilhar, mas quem conhece a vida de Paulo, foi necessário esse espinho para que ele pudesse dizer que ele não era mais Saulo, mas sim um Paulo pregador do Evangelho. Glórias a Deus, irmãos. Então é isso aí. Às vezes vem dificuldade para a nossa vida, às vezes vem algo na nossa vida para mostrar para a gente que a gente não é valente. A gente somos o quê? O título? Dependente de Deus. Amém? Próximo. As lutas que enfrentamos durante a vida são como espinhos, e quando estivermos nesta terra, teremos que lidar com eles. Às vezes nos ferimos por conta própria. Olha para você ver. Às vezes nós nos ferimos por conta própria. E às vezes Deus permite sermos feridos para nos disciplinar. Olha para você ver. Às vezes Deus permite sermos feridos para nos disciplinar. Você pode se perguntar: se Deus é um Deus de amor, por que Ele permite que nós nos machuquemos com os espinhos? Porque permite que sintamos dor. A verdade é que Deus prefere nos ver triste perto dele do que sorrindo longe da sua presença. É forte ou não é isso aí? Falar igual o pastor, estou me arrupiando aqui, ó. É muito. Deus, Ele prefere ver você triste perto dele do que sorrindo longe. Um sorriso que em pouco tempo vai acabar, né? Um sorriso onde vai deixar você deprimido, e lá você vai lembrar: poxa vida. É a mesma história do filho pródigo. Às vezes a gente sofre lá fora, sofre, e qual que é a mente da gente? Aonde é que vai? Na igreja. Se eu tivesse na igreja eu não estava passando por isso. Compensa a gente ir para o mundo, largar Deus? Não compensa. Essas tribulações que a gente passa dentro da igreja se compara à tribulação que a gente passa lá fora? Não, porque lá o seu nome fica sujo. Aqui não. Aqui você passa e Deus ajuda você a passar. Próximo. O pecado também é como um espinho para a humanidade. E o homem declarou, e ao homem declarou: visto que você deu ouvidos à sua mulher e comeu do fruto da árvore da vida, da qual eu lhe ordenara que não comesse, maldita é a terra por sua causa. Com o sofrimento você se alimentará dela todos os dias da sua vida. Ela lhe dará espinhos e as ervas daninhas, e você terá que alimentar-se das plantas do campo. Quando o homem pecou, desde o momento em que pecou lá no jardim do Éden, o homem vem sofrendo por causa do pecado. Ele ainda disse assim, ó: você vai ter que plantar para você colher, para você comer. Só que quando você plantar, ainda vai nascer espinhos e ainda vai haver ervas daninhas. Você não é questão de você plantar e colher tudo, beleza, não. Ainda vai ter as pragas, ainda vai ter espinhos, vai ter ervas daninhas, que vai te dar o quê? Mais sofrimento, para você sofrer mais, para você colher mais, para você comer. Isso é tudo por causa do pecado. Então, desde o momento em que Adão pecou lá no jardim, nós vem enfrentando isso. Próximo. Porém, Jesus levou esses espinhos consigo para a cruz, para que pudéssemos receber o perdão de Deus. Tiraram-lhe as vestes e puseram nele um manto vermelho.
Fizeram uma coroa de espinhos e a colocaram em sua cabeça. Puseram uma vara em sua mão direita e, ajoelhando-se diante dele, zombavam: Salve, Rei dos Judeus. O interessante que o homem pecou, restituído foi da glória de Deus, foi separado, não podia ter mais um contato com Deus. Assim, através só de profetas, quando Deus queria falar alguma coisa com o povo. E eu tenho por mim que Deus perguntou a Satanás: o que quer para você largar meu povo em paz? Ele disse: eu quero sangue. Então vai derramar sangue, mas não deles, do meu filho. Jesus veio, morreu, para que todas essas tribulações nós passássemos, sabendo que era Ele que estava carregando tudo. A Bíblia diz que Ele carregou sobre Ele todos os nossos pecados, nossas enfermidades. Então o que adianta a gente largar as coisas da igreja a viver no mundo por causa de pouca coisa? Próximo. Segundo, a oração nos leva a depender de Deus. 3 vezes roguei ao Senhor que o tirasse de mim. Interessante falar sobre oração. Quantas das vezes nós ajoelhamos, viemos na igreja e ajoelhamos para orarmos, e não vier palavras em sua boca, devido tribulações, devido problemas que você está passando, você não conseguir ali expressar o que você está sentindo para Deus, você não consegue nem agradecer, nem pedir, nem nada, simplesmente você dobra o joelho e fala: Senhor, não dou conta, simplesmente geme. Pois existe se chama o Espírito Santo de Deus. Ele consegue decifrar o nosso gemido, tudo aquilo que a gente não consegue falar para Deus, o que nós estamos passando, Ele consegue decifrar aquilo tudo e leva até a Deus. Por isso que muitas das vezes acontece que você recebe uma bênção e fala: mas Senhor, eu não pedi isso, obrigado porque eu não pedi isso. Mas o Espírito Santo soube saber a sua necessidade, o que você queria, mesmo você não falando, mas só o seu gemido fez com que o Espírito Santo soubesse. Próximo. Deus respondeu à oração de Paulo. Sim ou não? Sim. Ele respondeu. Ele sempre responde às nossas orações. Coloca isso no coração de vocês. Ele sempre responde às nossas orações. Sempre responde. Mas, olha aqui. Com o sim e outras com o não. E mesmo que ele te diga um não, isso também quer dizer sim. Pois o Senhor sempre tem o melhor para nossas vidas. Um dos motivos pelos quais temos que enfrentar problemas, espinhos, é que eles nos levam à oração. Antes de ser preso, Jesus orou 3 vezes pelo mesmo motivo. É verdade? Quando Paulo orou, ele disse assim: 3 vezes roguei a Deus. Não foi só uma vez, foi 3 vezes. Ele rogou a Deus. Deus respondeu na primeira? Não. Deus respondeu na segunda? Não. Deus respondeu na terceira? E ele respondeu o que Paulo queria ouvir? Não. O que ele disse para Paulo? Minha graça te basta, Paulo. Muitas das vezes, irmãos, a gente pede alguma coisa para Deus, fala: Senhor, por favor, eu quero isso, eu quero isso, quero isso, quero isso. Simplesmente Deus usa um profeta e fala para você: não, não é isso que eu quero para a sua vida. Lá está dizendo assim, a oração
Deus, pois o Senhor sempre tem o melhor para as nossas vidas. É Ele, não é nós que sabemos qual que é o melhor para nós, não, irmãos. Coloca isso na sua cabeça, não é nós que sabemos qual que é o melhor para nós. Às vezes nós achamos que um Polo é melhor para nós, mas Deus acha que o melhor para você é um Fusca. Não é verdade? Porque se Deus te der um Polo, você deixa de vir para a igreja. Se Deus te der um Fusca, mesmo passando raiva, você vem. Não é verdade? E o próprio Jesus também. O próprio Jesus que morreu na cruz. Ele orou 3 vezes, pedindo a Deus o quê? Que passasse dele aquele cálice, tirasse dele aquele sofrimento. Mas ele pegou assim: mas antes faça a tua vontade e não a minha. O próprio Jesus diz para Deus: Senhor, passa de mim. Senhor, eu não quero mais isso. Não quero, não vou. Mas no mesmo tempo ele lembrou da irmã Juliette, da irmã Vera, da irmã Nis, irmão Carlos. E ele falou assim: mas Senhor, mas que não faça a minha vontade, mas sim a tua. Amém? Próximo. Ele se afastou deles a uma pequena distância. Deles é os discípulos. Jesus se afastou dos discípulos em uma pequena distância, ajoelhou-se e começou a orar: Pai, se queres, afasta de mim este cálice. Contudo, não seja feita a minha vontade, mas a tua. Apareceu-lhe então um anjo do céu que o fortalecia. Quando você achar que você está fraco, irmão, quando você acha que já está tudo acabado, que você não tem mais força para nada, Deus envia o teu anjo para fortalecer a tua fé. Creia somente em Deus. Passa a ser dependente de Deus. A partir do momento que você passar a ser dependente, Deus vai pegar nas tuas mãos e vai guiar. Um filho, quando é pequenininho, ele depende totalmente de um pai para caminhar, dos pais em geral, para caminhar, né? Para comer, para dormir, tudo depende do pai. Então sejamos um filho que ainda não saímos ainda da mamadeira para com Deus. Próximo. Os irmãos aí que se der dar uma respaldo, viu? Pode. Eu sei que vocês deram uma caixa aí. Que bom saber que vontade de Deus prevaleceu. Jesus sofreu por um breve momento, mas ressuscitou ao 3º dia e nos trouxe o perdão, cura, libertação e salvação. Isso só foi possível porque ele dependeu do Pai em todos os momentos. Assim como Jesus, devemos estar dispostos a ouvir e aceitar qualquer resposta. Entendeu, irmãos? Nós devemos ser dependente de Deus, e ser dependente de Deus, a gente tem que aceitar, ouvir qualquer resposta de Deus, seja sim ou seja não, porque Ele sabe o qual é o melhor para nossas vidas. Vai acabando, falta 5 ainda. Pulou um aí, falta um atrás. Pode ir. Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de perseverar, de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. Quando a fé é provada, a gente produz perseverança. A gente consegue esperar. E a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. Então, quando vem a aprovação, irmão, não é nada mais, nada menos do que para provar a nossa fé. E provando a nossa fé, a gente passa a ter mais intimidade com Deus. A gente passa a ir mais na oração, no círculo de oração das irmãs.
Inclusive eu estou em falta, eu vou vir amanhã também. Né? Quando a gente está passando por isso, quando a gente está passando por alguma situação, isso simplesmente é para provar nossa fé. O pastor Samuel Mariano, no começo da carreira dele, ele conta o testemunho que a agenda dele estava lotada, mas lotada de eventos para ele ir. Tinha CD gravado já, e indo, e viajava para tudo quanto é banda, cantando, pregando, tudinho. Mas só que chegou um tempo em que as coisas começaram a dar tudo errado para ele. Os pessoal que estavam agendados começou ligando para ele, desmarcando. Ele chegava na igreja, cantava, e chegava no final do culto, não vendia nenhum CD. Ele chegou uma época que ele conta no testemunho dele, que ele colocava o celular dele assim do lado, sentava ele e a esposa dele e ficava olhando para o celular, esperando alguém ligar, para convidar eles para tocar e cantar. E ninguém ligava. E ele pegou e teve um momento de loucura, dizendo ele. Entrou no seu quarto, pegou uma cadeira, colocou uma cadeira do lado, sentou numa outra e falou assim: Senhor, senta aqui que eu quero falar com o senhor. E eu só vou sair daqui depois que eu ver essa cadeira mexendo, que aí é porque o senhor está aqui junto comigo. Eu quero ouvir. E ficou horas e horas e horas e horas e horas, e nada da cadeira mexer. E teve uma hora que ele falou assim: não tem resposta. No momento que ele levantou da cadeira ali, ele ouviu uma voz dizendo: Samuel, senta, porque quem quer falar com você sou eu. Sentou. Aí Deus começou a falar para ele: você lembra quando você orava de madrugada, Samuel? Você não ora mais. Você lembra quando você buscava a minha presença? Você não está buscando mais. Você está procurando só aparecer e está esquecendo da minha glória. Aí foi chicote. Aí foi aonde ele se arrependeu de tudo que ele fez, começou a buscar mais a Deus. Hoje, se você procurar uma mensagem dele, tremendo. E a pregação dele, ele é pregando e cantando. Muito lindas as pregações de Samuel Mariano. Depois procura no YouTube, Samuel Mariano, grande homem de Deus. Aprendeu a depender de Deus. A partir do momento que ele estava dependendo da venda do CD deles e dos chamados dele, deu tudo errado. Próximo. Vamos correr porque está chegando. Conclusão, para me terminar. Aprenda a depender de Deus. Quando os espinhos vierem, lembre-se de Provérbios 3, versículos 5 e 6, que diz: confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Amém? Tá, a conclusão é esse. A partir do momento em que você falar assim: Senhor, eu dependo do Senhor, eu sou totalmente dependente de Ti, aonde Deus vai entrar na sua causa, aonde Deus vai entrar no seu problema e vai resolver. Então, irmão, a partir de hoje, seja dependente de Deus e tudo lhe correrá bem. Amém? Quero aqui agradecer os irmãos. Se os irmãos quiserem uma cópia aí do DVD dessa pregação, os irmãos me procurem depois. Eu agradeço em nome de Jesus.